Eis um vídeo sem nenhum mistério, porque no próprio título já tá tudo dito, mas agora não faça misteriosa, espero que você fique aqui comigo. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoa aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais. Eu tô no Twitter, tô no TikTok, tô no Instagram, tô aqui no YouTube. E você pode também compartilhar o meu conteúdo com outras pessoas e, como sempre, apoiar a minha produção de conteúdo. Pode ser através do apoia-se/Jana Viscardi ou através do clube de membros aqui do YouTube. E claro, quando você deixa o seu comentário, o seu like, me segue nas redes, deixa suas sugestões e suas críticas construtivas, você também está contribuindo para a melhoria do meu trabalho e isso é muito legal. Então, muito obrigada a você que me acompanha e vem contribuindo para o que eu venho fazendo por aqui. E hoje, gente, é um vídeo que não tinha planejamento. Eu fui lá, sei lá, taquei um batom e vim aqui. Porque eu ontem recebi uma notícia que me deixou muito feliz. Na verdade, nos últimos dias, eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz. Esse ontem pode não fazer muito sentido. Esse vídeo está sendo publicado no dia 3, no dia 4 de fevereiro. Então, no dia 3 de fevereiro, eu fui surpreendida com o meu livro sendo divulgado no site da editora. Então, talvez eu deva fazer assim, voltar um pouquinho, porque quando a gente fala assim, o meu livro, como se ele já tivesse nascido pronto e não é assim que acontece. E como a maneira da gente compartilhar as informações nas diferentes redes também muda muito, deixa eu contar pra vocês um pouco essa história. No segundo semestre de 2022, eu comecei uma interação com a editora Planeta para pensar a publicação de um livro. E naquele momento ainda parecia um sonho muito distante. Eu costumo ser... não sei se ressabiada é a palavra, mas eu não fico contando com o ovo antes dele ter saído do cu da galinha. Nossa, gente, vai falar de livro com esse linguajar. Muito linda ela. Então, quando as conversas começaram, eu tava muito feliz, mas eu não tinha ideia se a gente ia conseguir efetivamente publicar, se aquilo que eu ia propor como ideia ia dar certo, se as pessoas iam gostar, enfim. Mas eu comecei essa conversa lá em meados de 2022, e é uma conversa que é longa, né? Você apresenta algumas ideias, aí as pessoas vêm e vão lapidar a sua ideia, porque se você já me viu falando sobre escrita por aí, você sabe que um texto, ele não se faz sozinho, né? Então, tem sempre alguém vindo, ponderando, e quando você está em conversa com uma editora, isso é a base, né, da produção de um livro. E aí, minha gente, que no começo do ano passado, 2023, eu recebi, num dia que eu tinha recebido uma notícia bem ruim, eu recebi uma notícia maravilhosa, que era um contrato para eu assinar, para eu poder escrever esse livro. Aquele dia foi o dia, eu acho, 6 de fevereiro, algo assim. Então é interessante pensar porque é exatamente há um ano, mesmo assim, na mesma época, eu estava me dedicando para prestar um concurso para uma universidade. Para mim era o meu concurso derradeiro, digamos assim, eu tinha muito isso assim na cabeça, eu já tinha desistido da ideia, decidi retomar. Aquela coisa toda, enfim, vídeo comprido que ele vai ficar para ser objetivo, Brasil. E no mesmo dia em que eu prestei a prova e eu soube, né, através da lista, de que eu não tinha sido aprovada, foi o mesmo dia em que, 30 minutos depois, eu vi na caixa do meu e-mail um contrato, para eu assinar esse contrato para escrever o meu primeiro livro. Então é muito engraçado pensar, né, como é que a vida funciona. E é claro que esse tipo de oportunidade não é óbvia e tudo e tal, eu inclusive falo disso no meu livro, mas para mim foi um dia que mostra um pouco como as coisas acontecem, né? A gente recebe uma boa notícia, mas recebe uma má notícia, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Você não recebe só um monte de boa notícia, depois um monte de notícia cagada, as coisas... É impressionante como a vida vai misturando tudo, não é mesmo? Então eu comecei o processo de escrever o meu livro. Eu vou mostrar pra vocês que... Meu Deus do céu! Ai, que bonito! Lindo, que lindo que ele é, Brasil! E qual é a proposta, né? O que aconteceu? Quando a gente foi pensando, lapidando o que seriam as ideias, as pessoas da editora ficaram muito contentes com a possibilidade de eu escrever sobre o curso que eu venho oferecendo desde 2019, eu acho, que é o meu curso, foi o primeiro curso que eu ofereci, que é o Escrever Sem Medo. É um curso em que eu falo sobre escrita, eu já fui professora de redação, eu já em escola, em faculdade, e sempre me chamou a atenção a maneira como se fala sobre escrita. Acho que como linguista, isso acaba nos chegando mesmo, né? Essa atenção que a gente tem à maneira de escrever. Quando a gente tem um olhar sobre língua que passa por pensar a sociedade, quando a gente pensa escrita, é muito curioso como no cotidiano as pessoas falam sobre texto, sobre escrita, o que elas esperam,
as tensões que surgem de projetos de escrita e tal. E eu decidi montar esse curso lá em 2019, e desde então eu venho oferecendo e gosto muito desse curso, gosto muito das trocas, já tive uma comunidade para falar sobre escrita. Assim, vários caminhos me trazem sempre de volta para a escrita. Eu sou alguém que escrevi uma dissertação, uma tese, artigos, enfim, em diferentes espaços. Gosto muito de escrever e já ensinei, né? Como eu disse, já fui professora não só de redação, como também de língua portuguesa. E aí, cara, que esse livro se concretizou e eu tô aqui meio sem saber direito como que eu te conto isso. Então eu tô dando essa volta toda pra dizer, cara, que o livro saiu. E quando eu vi que o livro tinha saído, eu fiquei muito emocionada, ao mesmo tempo em que eu fiquei amedrontada, porque é um projeto que, quando a gente conclui, ele não é mais nosso, né? São as pessoas que vão olhar para esse livro, que vão tirar suas próprias impressões. E quando eu fui falar sobre isso no Instagram, foi uma boniteza, as pessoas muito generosas com o meu trabalho. E aí eu li o comentário de uma seguidora, que é a Fernanda, dizendo: ah, Jana, isso é o resultado da construção de uma comunidade que você vem fazendo ao longo de todos esses anos. E de fato faz muitos anos que eu tô na internet, né? Acho até engraçado falar isso, porque antes eu via, sei lá, outros youtubers falando sobre essas coisas, os produtores de conteúdo falando: ai, faz muito tempo que eu tô na internet. E já vai fazer 9 anos esse ano que eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube. E a gente constrói mesmo uma comunidade. E as pessoas foram muito generosas comigo quando eu postei dizendo que o vídeo tinha saído. E tão generosas que hoje um amigo muito querido me mandou uma mensagem para dizer: fui comprar o seu livro e ele é o primeiro na Amazon, menos de 24 horas depois do lançamento, digamos assim. Esse lançamento, tipo essa pré-venda, né? Ele era o primeiro entre os livros de linguística, enfim, ou de língua portuguesa, uma coisa assim. E eu ainda não consigo acreditar, porque primeiro lá atrás eu fiquei muito emocionada de ter sido chamada para escrever um livro, depois por terem gostado da ideia de eu escrever sobre escrita, depois eu fui me impressionando com o processo de escrita, a generosidade das editoras que trabalharam comigo, a Clarissa, a Anissa. Claro, é um livro que está sendo publicado pela Planeta, então o pessoal da Planeta todo sempre muito generoso comigo, na escuta, em ouvir as minhas preocupações, o primeiro livro, alguém que está fazendo isso de maneira oficial pela primeira vez. E então, quando ontem eu vi que tinha saído e estava no site, primeiro eu estava no site da editora, eu falei: gente, não é possível, sou eu. Depois, eu vendo que ele estava entre os mais vendidos, claro, né, nesse primeiro momento. E eu não sei o que dizer, mas achei que eu devia vir aqui dizer pra vocês que eu tô muito emocionada, que eu dediquei esse livro, assim como muita gente o faz, e aí a gente tem esse clichê, talvez, né? Acho que é um clichê, eu não sei, mas também não importa. Eu dediquei ao meu pai e à minha mãe, porque eles fizeram tudo o que podiam para que eu estudasse aquilo que eles nunca puderam estudar, né? A minha mãe tinha muita vontade de fazer faculdade e nunca pôde. O meu pai só estudou até a 4ª série e queria muito que eu e minha irmã estudássemos. E eu pude estudar. Eles fizeram tudo para que eu pudesse estudar. E eu estudei bastante, gostei da coisa. Não é só gostei da coisa, né? Eu tive todo esse suporte para poder estudar. E suporte, inclusive, da universidade, nos momentos em que eu precisava de ajuda para me manter. Uma universidade pública que tinha recursos para ajudar, né, as pessoas que precisavam de recursos, e eu pude acessar também esses recursos. E depois, enfim, ao longo da vida, eu fui tendo apoio de muita gente, né, os meus amigos que acreditam em mim, a minha irmã, meu marido, que sempre acreditou em mim, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, e sempre vibrou comigo, e não foi menos com o livro. Choramos juntos vendo o livro pronto. Choramos, nos emocionamos de novo quando eu mostrei para minha mãe, que é viva, meu pai não é vivo mais, o que é para mim, assim, nossa, uma coisa muito legal, né? Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca imaginei que eu fosse poder escrever um livro. E aí, gente, é um livro sobre escrita e acompanha um pouco a minha trajetória, pensando esse curso, que é um curso de escrita que eu trago para dentro dessas turmas pessoas de perfis muitíssimo diferentes, gente que já fez faculdade, gente que não fez faculdade, gente que está no doutorado, gente que nem fez a graduação, um grupo bem heterogêneo mesmo, para pensar o que é um texto. E aí eu decidi trazer um pouco disso para o livro, né? E eu, se você me permite, eu queria ler só um trechinho do começo, que você também pode acessar no site da editora, e eu deixo disponível aqui embaixo o link para você ir lá. O que saber antes de começar a escrever? Aí tem uma citação a um trecho de uma música do Caetano Veloso que chama Força Estranha, que diz assim: o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. É uma música bem conhecida, né? E aí eu começo assim:
Quando Gal Costa faleceu, em 2022, eu dediquei horas a ouvir as suas canções. No mesmo dia, eu daria início a mais uma turma do meu curso Escrever Sem Medo, que deu origem a este livro. Eu estava muito emocionada e mexida mesmo. Gal Costa é um acontecimento. E ao revisitar inúmeras de suas canções, me deparei com os versos já tão conhecidos que abrem este capítulo. Foi com eles que eu decidi dar início à minha aula naquele dia, porque essa relação entre o tempo e o envelhecer me pareceu tão conectada à questão da escrita. E aí, bom, enfim, eu continuo. Se você fez o curso comigo naquele ano, você está aqui de alguma maneira também, porque essas trocas são muito importantes para mim. Esse livro, então, é um livro pensado para a gente pensar escrita, e eu espero que você se divirta com ele, com a mesma intensidade com a qual eu me dediquei para escrevê-lo, né? Eu estou muito feliz com a publicação e também estou com muito medo, né? Porque foi engraçado, uma pessoa escreveu assim no Instagram para mim: mas será que esse livro vai ser bom mesmo? Não parece muito grande. Será que é bom um livro? Será que vai ser bom esse livro? E eu não posso garantir que ele vai ser bom para todo mundo, né? Porque não dá para ser bom para todo mundo, para todos os públicos, o tempo todo. E é isso que faz com que a gente siga aprendendo também, né? Então, eu não posso garantir, e isso é uma péssima propaganda, desculpa, Editora Planeta, talvez eu devesse ter feito uma coisa diferente, com um pouquinho de roteiro. Não dá pra gente garantir, né, que todo mundo vai gostar desse livro, eu nem tenho essa pretensão. Mas ele é um convite pra gente sair de uma lógica que me parece sempre tão elitista, pra pensar a escrita, pra falar sobre pessoas que escrevem, pra autorizar quem é que pode escrever e quem não pode, né? E essa visão tá em todo lugar, não só na aula de língua portuguesa das escolas, mas também nos jornais, como se fala sobre escrita, sobre quem escreve, sobre escritoras, escritores. Então, ou nas universidades, quando vai se escrever um TCC, por exemplo, um artigo. Então, o meu convite é esse, a gente tirar esse lugar tão elitista da escrita, talvez, não sei, para tentar escrever sem medo, ou com menos medo, se for possível. Porque eu mesma, que tenho um curso que chama Escrever Sem Medo e agora um livro, eu me vejo com medo, né? Agora que ele foi publicado. Mas eu acho que faz parte do caminho a gente ter receio mesmo de como vai ser a receptividade. Acho que a tentativa é de escrever mesmo assim, mesmo que tenha receio do que vão ser os julgamentos, a gente pode aprender, né? A gente tem sempre o que aprender. A gente segue aprendendo a vida toda, inclusive a gente aprende a escrever e reescrever e mexer e remexer, a transformar as maneiras como escrevemos, né? Os exemplos das escritoras e escritores que eu trago no livro nos mostram justamente isso, o quanto a gente vai mudando a nossa escrita ao longo do tempo. Então, é isso, o meu convite para você conhecer o meu primeiro livro. Tô olhando para ver. Ai, gente, esse é o meu convite. Eu tô muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E era isso. Eu queria só deixar esse abração para vocês. Esse vídeo é um vídeo não planejado, como eu disse. Veio sem roteiro, só mesmo um convite para vocês conhecerem o que eu tô propondo nesse meu primeiro projeto escrito assim, com uma editora. Um abração para a editora, muito obrigada, Editora Planeta, a todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto. Foram muitas mãos para a escrita desse livro. E eu espero então que vocês se divirtam e a gente se vê. Tchau, tchau.